Seu bezerro acabou de nascer, ele nasceu hoje, e dali a menos de uma semana ele já começa a ter diarreia. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Correr na primeira agropecuária ali, perguntar o que eu dou pro meu bezerro que está com diarreia. Ah, claro, o trabalho do vendedor é vender, ele ganha comissão para isso, ele vai te falar um antibiótico, provavelmente lá, talvez um dos mais caros. Não estou falando que esse antibiótico, qualquer que seja lá, ele vai te entregar qualquer antibiótico genérico e vai falar que aquele é o melhor antibiótico que existe. E ele pode ser realmente muito bom, mas essa não é a situação para usar um antibiótico. Você vai pegar esse antibiótico, vai chegar lá na sua fazenda, vai pegar o bezerrinho, vai injetar nele por vários dias e você vai ver que seu bezerro não melhora. Dali a 2, 3 dias, em vez de ele estar recuperando da diarreia, a diarreia continua, ou às vezes até piora. Por quê? E aí o que está acontecendo? Muitos aí vão colocar, talvez, o problema ali, é porque o clima está ruim, e aí ele fica mais fraco, ou essa genética aí não está boa, essa vaca aí realmente já era meio ruim. Mas na verdade o que está sendo feito ali é puro empirismo. Você não sabe o que seu bezerro tem, nem o vendedor sabe, ele te vende só porque ele precisa vender. E na verdade você está selecionando bactérias para cada vez ficar mais difícil controlar qualquer doença na sua fazenda. Mas hoje a gente vai explicar direitinho o que acontece quando um bezerro tem diarreia. O que acontece na verdade é que seu bezerro, quando ele acaba de nascer, ele é indefeso, ele não tem nenhuma defesa imunológica, porque os bovinos são assim, a placenta da mãe não deixa que as imunoglobulinas cheguem no filho, mas também não deixa que vários patógenos não cheguem no bezerro dela. Por isso ele está protegido, mas quando ele nasce ele fica completamente desprotegido. E a única maneira de proteger esse bezerro é com o colosso da mãe, onde que tem essas células que ele consegue absorver. Mas ele tem no primeiro dia da vida dele só, que ele consegue absorver essas células. E na verdade, quanto mais rápido for feito o colosso para esse bezerro, mais ele vai conseguir absorver. Mas só nesse primeiro dia que o intestino dele está adaptado a absorver essas células. Se ele nasceu hoje e amanhã você tenta dar colosso para ele, não adianta. Ou seja, se ele não tomou colosso no primeiro dia, ele está completamente indefeso a qualquer bactéria, vírus, protozoário que seja. E nesse caso que a gente acabou de falar, na maioria das vezes quando um bezerro acabou de nascer e pouco depois ele começa a ter diarreia, o ser que normalmente causa essa diarreia é um Cryptosporidium. E o Cryptosporidium não está nem aí para o antibiótico que você está usando, ele é um protozoário. Então você gastou um dinheiro normalmente bem alto com esse antibiótico, utilizou ele não adiantou de nada porque era um protozoário e não uma bactéria, e além de não fazer nada contra o Cryptosporidium, pode até piorar a situação do bezerro, porque agora você matou as bactérias que estavam no intestino dele. Aquelas bactérias que precisavam estar lá porque ajudam ele a absorver nutrientes. E além disso, agora que essas boas bactérias saíram de lá e aquele terreno, vamos dizer assim, do intestino está livre, bactérias patógenas podem chegar e começar a colonizar ele. Por isso, a utilização de antibióticos tem que ter muito controle, tem que ter um acompanhamento veterinário. Nesse momento ele pode ter a Cryptosporidium, e porque você usou um antibiótico, agora ele pode ter uma salmonela lá, que agora também pode ser uma salmonela que é resistente a esse antibiótico que você usou. Então você está tendo agora uma bactéria resistente, que vai ficar lá no seu curral, no seu pasto, que outros animais vão pegar, e aí esse antibiótico que você usou agora já não funciona mais, você vai ter que trocar para outro antibiótico, que vai ser provavelmente mais caro, porque vai precisar ser um antibiótico mais caro, mais forte, e esse bezerro muitas vezes agora vai morrer, porque além de ele ter uma diarreia por uma coisa, ele vai ter diarreia por outra coisa, vão ser duas diarreias, uma potencializando a outra. Então, o empirismo na fazenda não tem como existir mais.
em tempos atrás isso podia funcionar, porque as margens da pecuária, tanto de leite quanto de corte, eram muito maiores, mas hoje a gente vê uma especificidade muito maior nas duas. A gente tem menos margem de lucro e precisa cortar nos gastos. Isso foi um gasto muito grande que se usou, tanto para comprar os medicamentos, como esse bezerro morrendo é um gasto muito maior ainda, né? Esse potencial que ele teria, a genética dele, todo esse cálculo é uma perda de dinheiro muito grande. Então hoje a gente não tem esse espaço para perder esse dinheiro. A medicina veterinária, quando falamos de animais de produção, não pode ser um bombeiro, porque quando se chama o bombeiro é porque já deu errado. E a gente não tem mais como deixar as coisas darem errado na fazenda. Por isso a gente precisa fazer a medicina de produção, que é evitar ao máximo todos os problemas que a gente conseguir. E a diarreia é uma das doenças mais fáceis e mais estudadas que a gente tem. A gente já conhece ela de cabo a rabo. E mesmo assim, ainda até hoje, bezerros morrem, porque a gente não utiliza a veterinária preventiva na fazenda. Por exemplo, era muito fácil a gente evitar que esse bezerro morresse se a gente fizesse, por exemplo, a coleta do colostro primeiramente, antes do colostro. Vamos falar da própria mãe ali, aquela vaca que antes dela parir, a gente poderia ter vacinado ela para estimular o sistema imune dela a depositar essas células de defesa no colostro. Depois disso, esse colostro você vai acompanhar, você vai saber o dia que ela vai parir e vai ser acompanhado. Na hora que ela parir, você coleta esse colostro e utiliza o BRICS para ver se ele está em boas condições. Se ele tem mais de 22 já está bom, mas se tiver mais de 25 é ótimo. Se ele tiver mais, já dá esse colostro o mais rápido possível. E depois faz um reforço ali, ó, 10% do peso vivo dele, que ele acabou de nascer, e depois de 2 horas faz um reforço de mais 5%. E esse bezerro vai estar protegido de forma excepcional. Isso não quer dizer que ele não possa ter diarreia, pneumonia, qualquer doença. Mas com certeza vai ser uma diarreia mais branda, uma pneumonia mais branda. Se ele não tivesse tomado esse colostro, provavelmente ele morreria. E ele também não ia produzir tanto. Porque se ele não tem defesa, ele vai ficar doente repetidas vezes. A doença não vai deixar ele engordar, não vai deixar ele crescer. Então isso é dinheiro sendo perdido na fazenda. É difícil de contar, de contabilizar, muitas vezes a gente esquece, mas você está perdendo dinheiro. Quanto mais tempo esse bezerro não cresce para produzir, mais dinheiro está sendo investido, mais dinheiro está sendo perdido. E muitas vezes quando esse bezerro, se for de corte, chega lá, a arroba está 350. Você gastou muito mais, porque ele toda hora ficava doente, porque ele não tomou um colostro, um manejo simples. E a vida inteira dele foi afetada por causa disso. Então aqui é importante que a gente frise muito bem. Temos que prevenir. A medicina de produção precisa ser de prevenção. É claro que um momento ou outro vão ter momentos que a gente vai precisar estar ali e resolver um problema, vai precisar apagar um fogo. Mas tem que ser o mínimo possível. Tem que se evitar ao máximo ser um bombeiro para apagar o fogo. Nós temos que prevenir. A fazenda não tem que ser aquela loucura de ir para cima, para baixo, tem que resolver aquilo e aquilo. Ai, o que aconteceu? Não. Tem que ser aquilo que é previsível. A gente já acontece. Claro, vão acontecer, a cerca estourou, não sei o que vai acontecer. Mas não pode ser o dia inteiro aquela loucura correndo de cima para baixo. A gente precisa de previsibilidade, até para saber quanto que a gente pode ganhar no futuro. Agora, se você quer elevar o nível da sanidade da sua fazenda, deixar de jogar dinheiro fora, você tem que seguir esse canal, compartilhe esse vídeo também com seus amigos que estão fazendo esse erro e deixa um comentário aí falando quantos bezerros na sua fazenda estão com diarreia, será que são muitos, quantos deles morrem, você usa esses antibióticos, tem outro jeito de cuidar de bezerros com diarreia, você chama o veterinário ou você está fazendo um empirismo? Vamos continuar aí evoluindo na sanidade desses animais.